acompanhamento do nódulo, beleza? Então vamos lá. Primeiro que ele é muito mais frequente em mulher do que homem, né? Bem mais frequente. E a maioria deles, pessoal, é descoberta nessa condição aí chamada de incidentaloma. O que seria esse incidentaloma? É você descobrir o nódulo acidentalmente, ao acaso. Vou dar um exemplo. Às vezes pacientes com patologia pulmonar que tem que fazer uma tomografia de tórax. E aí na tomografia de tórax, pelo campo em que a imagem é feita, ele pega a parte cervical. E nessa da tomografia fazer a parte cervical, capta lá um nódulo tiroidiano. Por incrível que pareça, como a gente vai discutir mais para frente, esses exames de imagem que aparentemente são mais modernos e mais específicos, para nódulo tiroidiano, eles não agregam valor nenhum, né? Existe um exame de imagem que é o mais protocolar, é o mais específico para a investigação e avaliação do nódulo. Então, esses que num primeiro momento podem parecer mais modernos, mais tecnológicos, tomografia, ressonância, na verdade, para o ultrassom não quer dizer nada. Então, nesse exemplo que eu estava falando, eventualmente o paciente vai fazer uma tomografia de tórax, que aparentemente daria, né, uma descrição mais detalhada de qualquer coisa que ele encontrasse. Na verdade, ele só vai evidenciar o nódulo. E aí esses pacientes são recebidos pela gente no ambulatório. Pacientes que acidentalmente descobriram o nódulo fazendo algum outro exame. Uma coisa muito frequente que acontece também, e lá na aula, né, na parte prática, eu sempre desencorajo vocês, é a questão de fazer ultrassom da tireoide sem necessidade. Isso não tem porquê, meninos. A não ser que você tenha uma história familiar positiva de câncer de tireoide, e aí esse rastreio ele é obrigatório, né? Empiricamente, você vai pedir ultrassom de todo mundo da família. Não há necessidade nenhuma de se fazer ultrassom sem uma indicação mais precisa. Então, como é que a gente vê na prática, no consultório, no ambulatório? Mulheres, principalmente, já que estatisticamente é mais frequente no público feminino, que vão numa consulta com um ginecologista e ela olha o pescoço da paciente e fala assim: ô, fulana, você já fez algum ultrassom da tireoide? Seu pescoço parece meio gordinho? Ou você tem hipotiroidismo? Você tem... Meninos, não tem justificativa. O que você tem que fazer numa suspeita é examinar o paciente. Se você está numa consulta independente da sua especialidade, você desconfia de alguma coisa tiroidiana, estrutural, né, o nódulo, por exemplo, então você avalia o paciente, faça o exame físico do paciente, palpe a tireoide do paciente e veja se você vai encontrar alguma coisa. Encontrou alguma coisa, tudo bem, você vai lá e complementa o teu exame físico com ultrassom. Não encontrou nada, não há motivo para pedir um ultrassom aleatoriamente, né? A não ser que tenha clínica, a não ser que tenha queixa, a não ser que tenha alteração no exame físico, muito cuidado com isso. Eu, para te ser franco, posso dizer que 90% dos nódulos que eu atendo no consultório, na verdade, são incidentalomas. Ou foi descoberto ao acaso porque pediram um ultrassom sem necessidade, ou o paciente fez algum exame de imagem, por exemplo, esse da tomografia de tórax, que descobriu acidentalmente esse nódulo na tireoide, beleza? E o ultrassom, gente, se a gente fizer um rastreio aí empírico na população inteira, vocês estão vendo aí, tem até 67% de prevalência. Então, se eu pegar uma turma da faculdade, se eu pegar qualquer população, né, mais da metade vai descobrir um nódulo acidentalmente, sem nunca ter tido nenhuma queixa, mas que vai vir positivo no exame. E é o que eu falo para todos vocês lá e explico para o paciente. O problema é que uma vez que você identifica esse nódulo, acidentalmente ou não, você vai ter que encaixar esse paciente num protocolo de acompanhamento e de investigação. E que, na verdade, vai trazer muito mais transtorno para o paciente do que benefício. Beleza? Mas a gente vai pormenorizar isso ao longo da conversa de hoje. Bom, qual que é a importância? A importância é que de 5% a 10%, mais para 5% do que 10%, na verdade, é câncer de tireoide e, obviamente, você com uma lesão neoplásica vai ter que ter a conduta adequada, né? As causas mais comuns de nódulos são cistos coloides, e aí você não tem importância nenhuma nisso, nenhuma. Tiroidite, que podem causar nódulos sim, neoplasias foliculares benignas e o carcinoma propriamente dito, que seria o mais agressivo, corresponde, na verdade, a até menos do que 5%
dos nódulos de tireoide. E o mecanismo de formação do nódulo ele é meio incerto. O que se sabe é que ele tem uma relação com o TSH. Né? O que quer dizer TSH? Hormônio estimulador da tireoide. Então o próprio nome já diz. Se você tem uma sementinha ali na sua tireoide, o TSH vai estimular ela a crescer. Por isso, inclusive, que o paciente que tem nódulo tiroidiano na vigência de hipotiroidismo, o prognóstico é pior. Né? A chance de malignização é maior, porque o TSH cutucando aquele nódulo meio que força ele a diferenciar. Né? Então não é uma regra, não é motivo nem para você ficar pedindo ultrassom de quem tem hipotiroidismo, mas uma vez diagnosticado um nódulo em pacientes portadores de hipotiroidismo, a gente sempre fica de orelha em pé, porque a tendência é realmente vir alguma coisa pior no acompanhamento desse nódulo. Mas não é regra, viu, gente? Não é regra. Não quer dizer que se você tiver os dois, o risco de malignidade é absurdamente maior, ou não é isso não. A gente só fica um pouco mais atento, porque como esse mecanismo envolve o TSH, é de se esperar que o paciente com hipotiroidismo, que teve um TSH mais alto, ou ainda tem, se tiver mal controlado, está cutucando aquele nódulo ali, a se diferenciar em alguma coisa que não vai ser bacana. Beleza? Vamos lá. Bom, esse nódulo pode ser único, ele pode ser multinodular, né? E aí, obviamente, por ter vários nódulos, o tamanho da tireoide aumenta, por isso que a gente chama de bócio multinodular, beleza? E esse nódulo, ele pode ser tóxico, ou seja, esse nódulo ele pode ser hiperfuncionante, ele, propriamente dito, produzir excesso de hormônio tiroidiano, e aí você vai ter um adenoma tóxico, ou toda a tireoide multinodular também pode ser produtora de hormônios tiroidianos, e aí você vai ter um bócio multinodular tóxico. Claro que isso, se esse bócio ou se esse nódulo estiver associado a hipertiroidismo, que é o que a gente vai discutir aqui na hora da investigação, beleza? Que hoje a gente vai meio que dar uma juntada na aula de hipo, né, falando principalmente dessa relação com a maior malignidade no nódulo tiroidiano, e do hipertiroidismo na vigência de um nódulo tiroidiano, beleza? Porque aí vocês vão ter que misturar esses diagnósticos aí e essa investigação por imagem diante dessas condições, se vocês encontrarem de forma associada, beleza? Mas daqui a pouco a gente vai dar uma desembolada nisso aí, fiquem tranquilos. Bom, as principais causas, você tem o nódulo coloide, ele praticamente não tem importância clínica nenhuma, é como se fosse uma bolha d'água na tireoide do paciente, ele acaba sendo mais estético do que necessariamente um risco, beleza? Você pode ter cistos simples ou secundários a outras lesões de tireoide, por exemplo, as próprias tireoidites podem fazer a tireoide ter um aspecto mais nodular, algumas doenças granulomatosas e, obviamente, as neoplasias da tireoide também vão ser causa de nódulos tiroidianos, beleza? Geralmente a evolução dele é insidiosa e assintomática. A maioria dos pacientes não sabe que tem, não percebe que tem, porque geralmente o tamanho ele é imperceptível do ponto de vista estético, né, ou descobertos acidentalmente, como eu falei para vocês. Né? E na próprio exame físico também é um pouco contraditório, por quê? A gente não tem sensibilidade na ponta do dedo para palpar nódulos menores do que 1 centímetro. Então, às vezes, você descobre um nódulo acidentalmente e nem no exame físico você sabia que ele estava lá. Porque na hora de palpar a tireoide, dependendo da localização e do tamanho, você também não vai conseguir palpar. Isso não tem muita importância, meninos, porque os nódulos menores do que 1 centímetro, e particularmente os menores do que meio, mesmo que se fossem um carcinoma, a gente classifica como microcarcinoma. E a agressividade dele é menor do que a terapêutica. Resumindo, se você descobre um microcarcinoma, é muito mais prudente você só acompanhar, porque a agressividade dele é tão baixa que se você partir para um tratamento mais agressivo, uma tiroidectomia, o prejuízo do tratamento é maior do que a própria lesão. Então, por isso que não tem tanto problema também se você não consegue palpar, porque a gente já teve esse tipo de questionamento. Ah, mas se você não tem sensibilidade na mão
para palpar um nódulo menor do que 1 centímetro, e se você tiver um paciente com um nódulo menor do que 1 centímetro e maligno. Se você tiver, a chance de agressividade, ainda assim, é muito, muito pouca, né? E, obviamente, a gente tem outros critérios para se aproximar da indicação de fazer ultrassom, beleza? Se o paciente tem um nódulo pequeno, assintomático, que nem ele sabia que tem, isso já denota a baixa agressividade de um nódulo, mesmo que fosse um microcarcinoma ou alguma coisa assim. Olha, Adele, é muito raro metástase de nódulo tiroidiano. Primeiro que a resolução dele é muito fácil, né, de câncer tiroidiano. Uma vez diagnosticado, é cirurgia e iodoterapia. E a iodoterapia, ela tem o objetivo tanto de identificar metástases, porque como a célula tiroidiana come iodo, quando você faz ele radioativo, você acaba marcando ele onde quer que esteja, mas ao mesmo tempo, por ser iodo e ser radioativo, ele destrói essa metástase. Então, poder acontecer pode, mas só em casos de câncer muito avançados, não diagnosticados, mal resolvidos, mal manejados, beleza? Mas a chance é muito pequena. A gente não tem, o microcarcinoma ele não dá metástase praticamente nenhuma, né? E a agressividade ele é quase zero, né? A gente não fala sempre porque não existe na medicina, mas é uma coisa que a gente não se preocupa. Você não tem por que ter um microcarcinoma de baixíssima agressividade numa célula de menor do que 1 centímetro, num nódulo menor do que 1 centímetro, e que você vai descobrir que foi uma metástase, vai descobrir através de uma metástase. Não vou falar para você que nunca aconteceu, mas a chance, nossa senhora, tem que ser muito azarado. Mas, como eu falei para vocês, uma vez identificado o nódulo, de propósito ou não, acidentalmente ou não, você tem que afastar a possibilidade de neoplasia, né? Independente que seja pequeno ou seja grande, não importa. Se você tem o diagnóstico do nódulo na sua mão, você vai ter que colocar esse nódulo num contexto para saber como é que você vai manejar isso aí, né? Então a intenção vai ser você afastar realmente a malignidade. Como é que a gente faz isso, né? História clínica completa, então, por exemplo, pacientes que já tiveram irradiação da cabeça e do pescoço para tratar linfoma, história familiar de câncer de tireoide, né? História do próprio hipo ou hipertiroidismo, a forma como pode ter aparecido um nódulo na tireoide. Vamos supor que o paciente chega no seu consultório dizendo que ele percebeu que apareceu um volume na topografia da tireoide. Você quer saber se esse aparecimento foi súbito, foi progressivo, se ele foi doloroso, o exame físico bem cuidadoso, a técnica correta para se examinar a tireoide de alguém, eventualmente sim, fazer os testes de função tiroidiana, saber o TSH e o T4 livre, para depois pedir a imagem, que é o ultrassom. O ultrassom é o exame de escolha para se fazer no nódulo tiroidiano, e esse ultrassom é que vai direcionar você para saber se tem que proceder com a PAF, que é a punção aspirativa de agulha fina, ou não, beleza? A PAF é que sela o diagnóstico se tem malignidade ou não, perfeito? Por que eu falo isso? A gente eventualmente recebe no ambulatório e no consultório encaminhamentos de clínicos que pediram um ultrassom aleatoriamente, a maioria é incidentaloma, pediram por um motivo completamente diferente, descobriram o nódulo e, por ter descoberto o nódulo, já coloca no encaminhamento câncer de tireoide, risco de malignidade ou coisa parecida. Primeiro que isso bota o paciente num estado de nervo absurdo, injustificado, porque o ultrassom, ele te dá indícios, sim, de provável malignidade, mas para indicar a PAF e não para fechar o diagnóstico, né? Quem vai decidir, quem vai determinar se é ou não é câncer, aí obviamente, a citologia que você vai colher através da punção aspirativa por agulha fina, que é a PAF, beleza? Então, independente da história, a gente tem que respeitar essa rotina e não começar de trás para frente, como alguns médicos fazem, pedindo o ultrassom primeiro, beleza? Eu coloquei esse slide aqui, meninos, para mostrar para vocês também uma coisa, que muitos médicos acabam pedindo ultrassom ou coisa parecida, baseado na queixa do paciente, mas esquecendo a anatomia básica, né? A tireoide é uma glândula que está em volta da traqueia, na base do pescoço, praticamente em cima da fúrcula external, beleza? E que, estando na frente da traqueia, por sua vez, vai estar na frente do esôfago.
Então, isso é uma relação anatômica básica que a gente tem que lembrar na hora de você ouvir as queixas do paciente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que aliás, é muito frequente isso, né, tanto no consultório quanto no ambulatório. Pacientes que vão chegar lá para a gente falando assim, doutor, é porque eu tinha uma dificuldade para engolir, ou então eu tinha uma dor para engolir, ou então eu tinha uma sensação de corpo estranho quando eu engolia, e só de ser uma queixa esofagiana, você já fica meio, né, desconfiado de não ter nada a ver com a tireoide, que por sua vez está na frente da traqueia e não do esôfago. A não ser que o paciente chegue para você com um bócio gigante, a gente tem alguns pacientes assim, ou um nódulo gigante, e aí isso sim, pelo tamanho pode ter queixa compressiva, mas na primeira ectoscopia, você olhar para o pescoço do paciente, logo de cara, e ver que não tem nada assim, e ele vem com essa história de que, porque eu tinha essa dificuldade para engolir, ou eu estava engasgando com muita frequência, e fui no médico, e o médico me pediu um ultrassom da tireoide. Meus amigos, para uma tireoide causar isso, pode, mas com um tamanho muito aumentado, com um nódulo muito grande, para poder ter esse efeito compressível a nível de deglutição, a nível esofagiano. Né? Então já desconfiem nisso, respeitem essa anatomia, porque os pacientes podem chegar, por exemplo, como acontece muito, o paciente chega no consultório e fala assim, não, o médico me pediu um ultrassom, porque eu senti, me pediu um ultrassom da tireoide, porque eu senti um caroço aqui debaixo do queixo. Não, meu filho, a sua tireoide não está debaixo do queixo. A tireoide está na base do pescoço, praticamente na fúrcula external. Né? Ou então, me pediu um ultrassom da tireoide porque eu tive dor no pescoço. Tá, mas aí a gente faz aquela técnica mais boba, né, da anamnese. Ó, aponta com um dedo, aponta para mim aonde foi a dor que você sentiu no pescoço que justificou o médico que te atendeu a pedir um ultrassom da sua tireoide. Aí o paciente vai lá e aponta para debaixo do queixo, para a região submentoniana. A tireoide não está aí. Né? Só que aí o que acontece? Aí esse médico que eventualmente valorizou demais essa queixa, vai lá e pede o bendito do ultrassom da tireoide. E aí, eventualmente, em até mais da metade dos pacientes, principalmente se forem mulheres, vai vir positivo para um nódulo tiroidiano. E aí, geralmente, esse médico, né, que já indicou o exame pelo motivo errado, vai tentar convencer o paciente, vai assim, olha aqui, ó, tá vendo? Essa queixa que você tem aí de dificuldade para engolir, esse engasgo ou essa dor que você está sentindo, é por conta desse nódulo que a gente descobriu na tireoide, agora eu vou te encaminhar para o endocrinologista com urgência, porque esse nódulo pode ser alguma coisa ruim. Né? Meninos, tudo errado. Tudo errado. Indicação errada, exame físico provavelmente falho, indicação do exame, conversa errada, suspeita diagnóstica errada, tudo errado. Então, por favor, não caiam nessa história, né? Avaliem o paciente, examinem corretamente o paciente para indicar o exame de forma correta. Né? Lembrem sempre que o exame ele é complementar, ele não é primordial, ele vai complementar a sua clínica, a história, o exame físico, né? Vai complementar o seu raciocínio diagnóstico, beleza? Para malignidade, o risco é maior em homens do que em mulheres, mais comum nos extremos de idade, então a gente sempre fica um pouco preocupado, né, quando você diagnostica esses nódulos nesses extremos, e aí a avaliação das características ultrassonográficas tem que ser bem criteriosa, beleza? Qualquer quadro de rápido crescimento, rouquidão, mudança de voz, disfagia ou coisa parecida, obviamente fala mais a favor de malignidade, mas não é patognomônico, né? Lesões benignas vascularizadas podem ter essa característica. Nódulos hipocapitantes em doenças de Graves, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, e obviamente a história familiar. Se tiver história familiar, aí está indicado inclusive isso que a gente falou, que é o rastreio empírico de todos os parentes de primeiro grau. Né? Tem história de câncer na família, você vai rastrear a família inteira com ultrassom da tireoide. Só um menino, só um momentinho, meninos, rapidinho.
Desculpe, menino, estava resolvendo umas pendências aqui do SAMU, tive que interromper um pouquinho, tá? Mas beleza, vocês entenderam essa justificativa? Ficou claro para vocês a indicação do exame correto, da história clínica bem colhida e do exame físico? Vocês entenderam isso? De que mesmo que exista o risco, na verdade a clínica é soberana, para resumir a história? Né? Então não caio nessa conversa. Eu tenho pacientes que chegam no consultório falando, não, doutor, é porque a minha ginecologista achou que a minha tireoide está aumentada e pediu um exame e pediu ultrassom. Aí eu pergunto, mas a sua médica palpou sua tireoide? Fez o exame físico da sua tireoide? Não, nem encostou a mão em mim. Né? A gente foi conversar de outras coisas e no final ela pediu para que eu fizesse um ultrassom. Né? Ou seja, indica de forma errada e ainda na hora depois de explicar, ainda dá a importância errada, ainda assusta o paciente, urgencia o paciente sem a menor necessidade. Né? Então, por favor, não façam isso. Sejam clínicos, sejam médicos e examinem o paciente. Né? Maria Clara, na verdade, qualquer queixa compressiva de tireoide vai estar sempre relacionada com um aumento da glândula, né? Imagina, o teu esôfago está atrás da traqueia e a traqueia está atrás da tireoide. Imagina o tamanho que essa traqueia tem que ter para poder acometer o esôfago. E a própria traqueia é cartilaginosa, para ser colabada. Eu tenho pacientes que procuram a gente lá para investigação de falta de ar que o médico pediu ultrassom da tireoide. Né? Então, assim, não tem justificativa. Claro, a não ser que ele chegue para você com um bócio enorme. Eu tenho pacientes com bócio gigante que ultrapassam o limite da cervical. É claro que esse paciente vai ter disfagia, vai ter rouquidão, vai ter desconforto respiratório. Agora, ectoscopia, né, meninos? O paciente chega no seu... A não ser que ele esteja de cachecol, ele vai chegar na sua consulta com o pescoço à mostra. De cara, você já vai ver que não tem. Não tem. Se você vê um pescoço bonitinho, magrinha, traqueia posicionada, e óbvio, né? Não é tão confiável, você vai ter que botar a mão no pescoço desse paciente. Você bota a mão ali e não tem nada, por que vai ser a causa da tireoide? Vai ser sintoma compressivo, ali é sintoma compressivo de tireoide. Primeiro, já guardem uma coisa. Se a pessoa tem um bócio ou um nódulo grande que tenha sintomas compressivos, a resolução é sempre cirúrgica, sendo maligno ou benigno, porque você está tendo um comprometimento adjacente ali, estrutural, né? Mas se não for grande, não vai acontecer. Tem pacientes que chegam para a gente lá falando que o médico disse que aquele nódulo de 1 centímetro que a pessoa tem na traqueia é o que está causando disfagia. Não tem como, eu tenho que mostrar a relação anatômica para o leigo ali, para o paciente, beleza? Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver SOP com hipotiroidismo e ultrassom da tireoide para o hipotiroidismo? Primeiro, vamos lembrar da aula de hipotiroidismo. Lá na aula, a gente fez alguma referência a ultrassom para diagnosticar isso? Como é que você diagnostica hipotiroidismo? Como é que se diagnostica hipotiroidismo? Através de quais exames? Quais exames? Laboratorial, óbvio. Quais? T4 o quê? Já que está falando, T4 livre, perfeito. E TSH, pelo amor de Deus, meninos. Hipotiroidismo, né? Lembrem daquela relação que eu fiz boba para ajudar a entender. Uma hipofunção da glândula que vai estar produzindo pouco T4, consequentemente, laboratorialmente, ele tem que estar baixo. Por feedback, o TSH vai aumentar para estimular a glândula. Então, primeira coisa, o diagnóstico de hipotiroidismo e do hiper é laboratorial, é uma disfunção da glândula, beleza? Não tem porquê você pedir ultrassom no hipotiroidismo. Não tem porquê você pedir ultrassom no hipotiroidismo. Salvo, que é o que eu acabei de falar, salvo você ter hipotiroidismo e o clínico for bom de serviço, porque na endócrina a gente faz todo dia, o clínico ser bom de serviço e palpar a sua tireoide. Você tem uma doença tiroidiana
Então vamos examinar a sua tireoide. Palpei a tireoide, tendo hipo, hiper ou nada, palpei a sua tireoide e palpei um nódulo, aí você vai pedir um ultrassom. Ponto. Acabou. Acabou. Ah, SOP, a gente vai ter aula de SOP. SOP não tem nada a ver com tireoide. Nada. Nada. Nem. Nossa, nada. Não tem. Né? Síndrome do ovário policístico não tem nada a ver com tireoide. Então não tem justificativa para você pedir esse ultrassom. Então, assim, Maria Clara, eu não sei quem que é a sua ginecologista, mas eu acabei de ficar assustado. Né? Eu não sei o que a sua ginecologista está pensando para fazer esse tipo de coisa, ou essa linha de raciocínio. Ah, não, você tem SOP? Ó, o que eu consigo imaginar, beleza? Isso assim, nossa senhora, não vou nem comentar a parte técnica. O que eu consigo imaginar? É a pessoa com SOP, é um perfil que geralmente tem um sobrepeso, e a ginecologista relacionar o sobrepeso a hipotiroidismo, e tendo hipotiroidismo, ela querer investigar com ultrassom. Sei lá, é o que eu consegui pensar agora. Não. Mas assim, descartar o diagnóstico de hipotiroidismo antes do quê? Da SOP? Não. Você quer descartar a alteração tiroidiana para amenorreia. Ponto. Ah, eu tenho alterações do ciclo menstruais. Oligomenorreia. Eu não menstruo. Causas de amenorreia. Hipotiroidismo. SOP é um diagnóstico sindrômico. SOP é um diagnóstico que envolve hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, presença de cistos no ovário, obviamente, ou alterações da menstruação, principalmente oligomenorreia. Na investigação diferencial da oligomenorreia é o hipotiroidismo, mas não é necessariamente a SOP. SOP não. A SOP, o diagnóstico é clínico. Você chegar no meu consultório dizendo para mim, Vinícius, eu não menstruo, tem 2 meses que eu não menstruo, eu tenho pelos, ou tenho acne, ou tenho dermatite seborreica, pelos, obviamente, numa questão mais hirsutismo, beleza? E tenho ou não cisto identificado no ultrassom do ovário. O diagnóstico sindrômico disso aí é síndrome dos ovários policísticos. Ponto. Só que aí, quando você vai pedir o laboratório, aprofundar esse diagnóstico, como tudo na medicina, você faz o diagnóstico diferencial. Aí você aproveita e pede lá um TSH ou T4 livre. O que, se ela tiver o hipotiroidismo, talvez ajude um pouco aí na diferenciação da oligomenorreia e até do hirsutismo, mas o diagnóstico da SOP é quase mais certo. Entendeu? É para o diagnóstico diferencial. Então, muito cuidado na forma como essa apresentação clínica aparece para você, para não fazer confusão, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, aí no exame físico, né, você vai ver tamanho, consistência, mobilidade, sensibilidade, vai ver se tem alguma adenopatia cervical, se existe algum gângliozinho, né, algum linfonodo satélite ali, naquela tireoide que você está palpando na cadeia cervical. Cuidado que temos lesões benignas que podem simular um nódulo, então você tem adenoma da paratireoide, você tem adenoma da tireoide, aneurisma, você tem cirurgias anteriores que podem fazer uma fibrose, podem enganar o exame físico, laringocele, linfonodo, ou seja, nem tudo que está aumentado ali vai ser necessariamente da tireoide, beleza? E como a palpação da tireoide tem baixa sensibilidade para a gente ver nódulos, ver quantidade de nódulos e tal, uma vez suspeito, né, aí você vai indicar o ultrassom. Beleza? O próprio exame físico, junto com a história, também não tem tanta sensibilidade e não é 100% específico. Mas se você faz o exame físico e tem um contexto na história, né, você vai pedir os exames necessários. A avaliação da tireoide, ela está no contexto, né? Você quer saber se esse paciente tem hipo, hiper ou é eutiroideu, beleza? Você vai querer saber as duas coisas diferentes. Uma coisa é você
avaliar a estrutura tiroidiana, que quem vai te dar essa informação é o ultrassom. Outra coisa é você avaliar a função tiroidiana, que quem vai te dar essa noção é o laboratório. Então, para você fechar o diagnóstico, propedêutica, suspeita, risco, você tem que ter tudo na mão. Né? Já que você está falando de tireoide, palpou a tireoide, tem uma suspeita de nódulo, você vai pedir ultrassom, mas também vai pedir a função tiroidiana. Não precisa pedir anti-TPO, não precisa pedir tireoglobulina, muito menos calcitonina. Não coloquem os bois na frente da carroça. Você vai começar pelo básico. Se vier um hipotiroidismo, aí você pode até depois pedir um anti-TPO, para ver se pode ser Hashimoto, beleza? Mas aqui a questão é passo a passo, beleza? E aí você começa a ter traçar um perfil. Por exemplo, hipotiroidismo com nódulo, o risco de malignidade estatisticamente é um pouco maior. Pelo contrário, hipertiroidismo e nódulo, o risco de malignidade é praticamente zero. Zero. Então, se você tem um hipertiroidismo, TSH suprimido, T4 e T3 aumentados e um nódulo tiroidiano, o risco de malignidade é praticamente zero. E nessa condição, você tem que investigar se a causa do hipertiroidismo não é o nódulo, se você não está diante daquele adenoma tóxico que a gente falou no começo. Ou seja, o paciente tem um nódulo tiroidiano e esse nódulo é produtor de hormônio tiroidiano. Ele é hiperfuncionante, ele é tóxico. E aí, nesse caso, na vigência de nódulo e hipertiroidismo, aí, diferente de pedir um ultrassom, você pode pedir a cintilografia para saber se esse nódulo é hipercaptante e, consequentemente, hiperfuncionante. Beleza? Na verdade, quando a gente segue aí o rito, né, o passo a passo, vai vir tudo junto. Você vai ter lá, você suspeitou de um nódulo no seu exame físico. Então, eu vou pedir função tiroidiana e ultrassom. O ultrassom veio o nódulo e o exame laboratorial veio o hipertiroidismo. Qual que é a próxima etapa? Cintilografia. Ficou claro isso? Porque essa diferenciação tem que fazer sentido na cabeça de vocês e é o que a gente faz na prática. Então, recapitulando, você tem lá um paciente com suspeita de nódulo, você fez o exame físico e detectou um nódulo, ou tem história familiar, enfim, você teve motivo para examinar ou desconfiar de lesão nodular. Você vai pedir um ultrassom para ver isso e você vai pedir uma função tiroidiana laboratorialmente falando. Quais são as possibilidades? Eu tenho um hipo e eu tenho um nódulo. Beleza. Estatisticamente a malignidade é maior, então provavelmente, dependendo das características desse nódulo, eu vou ter que pedir a PAF. Não, eu tenho nódulo e hipertiroidismo. Eu vou ver o ultrassom, o nódulo está lá, e no laboratório ele está hipertiroideu. O que eu vou fazer? Próxima etapa, pedir uma cintilografia. Por quê? A causa desse hipertiroidismo pode ser esse nódulo. Você pode estar diante de um adenoma tóxico. Beleza? E se você tiver nódulo e eutiroidismo, nenhum nem outro, você vai investigar só o nódulo. Ficou claro isso para vocês? A gente vai repetir isso ao longo da conversa. Mas ficou claro essa diferenciação? Beleza, então. Então, esses outros exames aí, você não precisa pedir, tá? Isso aqui é uma cintilografia de 2 pacientes diferentes. Aqui, ó, a cintilografia feita, e aí mostrou que o nódulo captou muito iodo, então, provavelmente, nesse paciente com nódulo e hipertiroidismo, a causa do hipertiroidismo é o nódulo. Como é que eu resolvo isso? Tiro o nódulo. Resolução cirúrgica. Resolve os 2 problemas. O nódulo vai embora e o hipertiroidismo acaba. Aqui, ó, vocês estão vendo o contrário. Um nódulo frio. Toda a tireoide captou o iodo, tá aqui, é toda pontilhada, mas aqui, ó, não teve captação. Então, esse nódulo é frio. Ou seja, você está diante de um paciente que tinha hipertiroidismo e nódulo, e aí eu pedi a cintilografia.
Bom, o que essa cintilografia mostrou? Que ele tem um hipertiroidismo, porque a tireoide dele toda produz hormônio tiroidiano, e aquele nódulo ali não. Então, você está diante de duas patologias a serem acompanhadas e tratadas. De um lado, você tem o hipertiroidismo, que a culpa é da glândula toda, e de outro você tem um nódulo que você vai ter que dar continuidade a essa propedêutica. Aí você vai ter que ver as características ultrassonográficas desse nódulo, e mesmo que a chance de malignidade seja 0, você vai ter que ver se vai ser necessária a biópsia ou não. Beleza? Parece meio confuso, mas na verdade é mais simples de se entender. Então a cintilografia basicamente só vai servir para patologia nodular associada ao hipertiroidismo, para você ver se você não está diante de um adenoma tóxico ou não. A elastografia é um exame que não caiu no gosto popular, por vários motivos. Os principais, o custo, que é extremamente caro, a prática, né, muitos poucos médicos fazem, e a disponibilidade do equipamento. Então, só para vocês saberem que existe esse exame, é um exame que é muito mais pedido na hepatologia, para poder ver a estrutura hepática diante de uma esteatohepatite, cirrose e tal, mas na tireoide também pode ser feito, mas não caiu muito no gosto popular, não. E como eu falei para vocês, ressonância e tomografia, por mais que pareçam mais modernos e tecnicamente poderiam dar uma imagem mais detalhada, informações mais precisas, não, a gente não tem critério nesses exames para poder diagnosticar, acompanhar ou avaliar nódulo tiroidiano. E aí o exame de escolha, qual que vai ser? Ultrassom, beleza? Ultrassom da tireoide. Para que serve esse ultrassom? Ele vai diagnosticar o câncer de tireoide? Não. Ele é para direcionar para a PAF. Ele vai te descrever as características desse nódulo, e essas características podem ser de alta suspeição ou não de malignidade. Mas o ultrassom não fecha o diagnóstico. Beleza? Quem vai fechar o diagnóstico é a PAF, que vai te dar a celularidade desse nódulo, e aí sim você vai dar o diagnóstico correto. Beleza? Eu não vou entrar no detalhe da imagem em si. O mais importante para a gente são as descrições dessas características nodulares para te direcionar para fazer ou não a PAF. Beleza? Então, só para vocês terem ideia, o ultrassom ele classifica de acordo com a ecogenicidade. Então, ele pode ser isoecóico, hipoecóico e hiperecóico. E aí eu já te dou a dica, né? Quanto mais ecogênico, é porque mais líquido ele tem dentro dele. E, obviamente, quanto mais líquido, provavelmente menos celularidade, beleza? Então, se você está diante de um nódulo hiperecóico, como você tem um excesso de ecogenicidade, é porque tem mais líquido do que célula. Então, estatisticamente, a chance desse nódulo hiperecóico ser maligno é menor. O hipoecóico tem uma ecogenicidade igual à dos tecidos subjacentes, e aí é nenhum nem outro. Agora, o isoecóico, né, o isoecóico é igual, agora o hipoecóico, que é a mesma coisa que o sólido, né, aí a chance de malignidade estatisticamente é maior, porque se ele é hipoecóico, ele tem menos líquido e mais célula. E, obviamente, quanto mais célula, maior o risco de diferenciação. Beleza? Agora, outras características, como microcalcificação, contorno mal definido, fluxo sanguíneo aumentado no centro do nódulo, aumento do diâmetro antero-posterior em relação ao transverso, são sempre características de maior suspeita. Você não fecha diagnóstico, beleza? E os ciscos, a gente sempre classifica como benigno. Então tá aqui um resuminho, as principais características de malignidade, de suspeita de malignidade ou benignidade. E meninos, não sela o diagnóstico. Vira e mexe, a gente pega um paciente com um nódulo de altíssima suspeição no ultrassom e quando você faz a PAF, ele vem benigno em termos de celularidade. Beleza? Então você tem que ver quais são essas características para direcionar a PAF ou não. Beleza? Bom, e quem que ainda está valendo para isso? É o guideline da Sociedade Americana de Tireoide, a ATA, de 2015.
E esse guideline é o que fechou isso aí, até hoje está valendo, com pouquíssimas alterações, de uma forma mais moderna. Até hoje a gente usa esse guideline para nos direcionar. Então, daqui, ó, o risco de malignidade, de benigno, né? Ou seja, menor do que 1% de chance de malignidade, de câncer, até de alta suspeição. E essas são as características ultrassonográficas em termos de relevância. Então, que nem eu falei para vocês, um nódulo puramente cístico, ou seja, só água dentro, só líquido, o risco de malignidade é menor do que 1%, para não dizer zero. Agora, por exemplo, se ele é espongiforme, ou se ele é hipoecóico, ou hipoecóico, ou microcalcificação, ou seja, de acordo com a presença dessas alterações ultrassonográficas, a suspeição vai aumentando. Beleza? Então tá aqui um resuminho. Alta suspeição, quais são as características ultrassonográficas, o risco de malignidade e a recomendação ou não da punção aspirativa por agulha fina. Beleza? Então a gente não vai entrar nesses detalhes, isso vocês têm que saber para saber se a gente vai direcionar ou não. Existe uma forma um pouco mais prática, que é a mais moderna hoje, que eu vou mostrar para vocês. E a punção aspirativa, a gente faz hoje guiada por ultrassom, né? É uma biópsia, literalmente, tem um nome bonito de PAF, mas nada mais é do que uma biópsia, guiada por ultrassom para você colher material da onde você quer, do nódulo, no canto certo do nódulo, né, do local certo desse nódulo. E até porque, como alguns nódulos podem ser muito pequenos, quanto melhor a guiada do ultrassom, mais fácil de você pegar célula da onde você quer. Beleza? E aí sim, essa PAF é que vai literalmente fechar o diagnóstico, de falar dessa malignidade. O resultado, óbvio, né, da celularidade é que vai te falar se é uma lesão neoplásica ou não, beleza? Mas isso tudo tem a classificação correta. Então essa punção, ela é um método de escolha. Aqui está mais um resuminho de quem você não punciona e quem você não punciona, mas foi descoberto uma táticazinha mais prática, né? Um protocolo bem melhor que direciona e relaciona melhor as características desse nódulo, realmente a suspeita de malignidade. E meninos, por que essa coisa é tão protocolar? Para vocês entenderem por que é tão protocolar. Justamente por aquilo que a gente comentou no começo. A maioria das lesões tiroidianas são benignas. O risco de malignidade é muito baixo. E mesmo quando existe alguns tipos de neoplasia, tem a agressividade praticamente zero. A gente fala que o paciente morre com aquilo, mas não morre daquilo. Ou seja, tudo vai ser para evitar uma cirurgia desnecessária. Por quê? No passado, qualquer nódulo tiroidiano era praticamente igual a uma tiroidectomia. E a sequela disso, as complicações do próprio procedimento cirúrgico, né? Lesão vascular, lesão nervosa com rouquidão permanente, fazer abscesso, hematoma, o próprio hipotiroidismo, né, que é sequela obrigatória, já que você tira a tireoide, essas consequências de uma cirurgia mal indicada, ou para uma coisa de muito baixa agressividade, acaba sendo pior do que a própria consequência do câncer, já que até em alguns casos ele vai ter pouca agressividade. Então, por isso que ao longo desses anos, dos últimos anos, vem se criando formas de cada vez você estratificar melhor para ter um diagnóstico mais preciso e poder indicar a cirurgia de forma mais precisa. Para você não ficar na dúvida e, por exemplo, operar à toa. Eu tenho muitos pacientes que operaram, né, que a gente acompanha o hipotiroidismo, operaram há séculos atrás, e que quando vai perguntar por que operou, eu pergunto, por que você tirou na época? Porque eu tinha um nódulo aqui de tireoide. Tá, mas era câncer? Não, o médico não soube. O médico, na época, viu que tinha um nódulo e falou que era melhor tirar. Não é melhor tirar, né? Você tem que estratificar, você tem que classificar, você tem que colocar tudo isso num contexto para saber se vai ter benefício, se esse realmente tem um risco para o paciente de uma malignidade maior, uma agressividade maior, para poder indicar a cirurgia de forma correta, beleza? Então, por isso que é muito protocolar
tá aqui, ó, por exemplo, pela ata, né? Nódulo tiroidiano no ultrassom. Alta suspeição. Você vai fazer agulha fina para todo e qualquer nódulo maior ou igual a 1 centímetro. Suspeição intermediária, também. Baixa suspeição, você só vai puncionar aqueles que têm um tamanho maior do que 1,5 centímetro. Muito baixa, só se for maior do que 2. Você não vai puncionar se tiver um padrão benigno, como, por exemplo, um cisto. Então, é sempre de uma forma muito classificatória, para você ver se vai ou não vai fazer, para depois decidir se vai operar ou não. Beleza? Então, é uma coisa muito protocolar. Esses nódulos menores do que 1 centímetro, eles até podem ser puncionados em situações muito específicas, né? Primeiro que se for um microcarcinoma menor do que 1 centímetro, igual eu falei para vocês, a agressividade é praticamente nenhuma. Mas, se ele estiver muito perto da borda da cápsula da tireoide ou no istmo, como eles estão no limite, né, na periferia da glândula, o risco de invasão extratiroidiana seria maior. Aí você punciona para saber se aquele nódulo é ou não é um microcarcinoma, beleza? É praticamente a única indicação em que você vai fazer a PAF de nódulos menores do que 1 centímetro. Fora isso, não precisa fazer, como vocês viram lá, beleza? E aí isso foi atualizado, a Associação Americana de Clínicos Endocrinologistas, em 2018, também acrescentou uma informação, mas que ainda não está válida, vamos dizer assim, no ponto de vista do protocolo, que a localização desse nódulo também é preditivo do risco de malignidade, né? Ou seja, descobriram lá que se esse nódulo tiver localizado nos polos superiores, o risco de malignidade é maior. Aí isso tem a ver com a circulação, que teria maior risco de metástase e tal, né? Mas mesmo assim, volto a dizer, metástase é raríssimo acontecer, mas essas informações vêm sendo atualizadas. E por último agora, que é o que a gente prefere, é a classificação do TIRADS. Não tem o BIRADS, que é de mama, você tem agora o TIRADS, que é de tireoide. Então, o que o TIRADS faz? Na verdade, quem te dá essa classificação é o próprio ultrassonografista. Ele vai fazer o exame, ele vai compilar as características que ele identificou no ultrassom e ele vai te dar a classificação. Ou seja, ele vai pontuar as alterações que ele encontra e vai ver o somatório. E vai classificar como TIRADS 1, 2, 3, 4 ou 5. E aí o TIRADS também está embutido a necessidade de aspiração. Então, se for um TIRADS 1, sem necessidade de PAF. Se for um TIRADS 2, sem necessidade de PAF. 3, 4 ou 5, a PAF só vai ser indicada de acordo com o tamanho do nódulo. Beleza? Então tá aqui, ó. TIRADS 3, você só vai fazer a PAF se ele for maior do que 2,5 e vai acompanhar se ele for maior ou igual a 1,5. Beleza? Então ficou uma coisa até mais fácil, né? Ficou uma coisa até mais direta. E o TIRADS, né, como eu vou mostrar aqui, ele se provou ter uma relação muito direta realmente com risco de malignidade. Resumindo, é extremamente confiável você seguir a classificação de TIRADS não para diagnosticar o câncer, mas para indicar a realização da PAF. Ela sim, pela classificação de Bethesda, é que vai te falar se é ou se não é câncer, beleza? Então tá aqui o TIRADS e esse aqui é o Bethesda. Ah, você viu indicação para fazer a PAF? Beleza, a PAF vai ser feita e você vai ver o resultado da citologia. E aí, dependendo da classificação, sim, você vai dar o diagnóstico de neoplasia. Então, Bethesda 1. E aí vamos prestar muita atenção nisso, viu, meninos? Bethesda 1, amostra não diagnóstica. Isso pode ser o quê? Pode ter tido um erro de procedimento na hora de biopsiar, biopsiou errado, ou ela é pouca celularidade, a gente chama de paucicelular. Aquela biópsia veio tão pouca célula que o anatomopatologista lá não pode dizer nada. Ele vai falar que é Bethesda 1. Quando dá Bethesda 1, o correto é você repetir
essa PAF 3 meses depois. Por que é correto repetir? Primeiro que se você teve indicação de fazer a primeira vez, é porque as características desse ultrassom são de um risco maior, né? Ou o tamanho desse nódulo é suspeito. Então, primeiro, você teve a indicação de fazer a PAF. Só que se a PAF vem não diagnóstica, Bethesda 1, então ela é não diagnóstica, ou seja, não adiantou nada. Você dá um intervalo de 3 meses, porque teve uma lesão, né? Teve uma espetada na tireoide, pode ter um pouco de sangramento, então você quer que fique totalmente curada do primeiro procedimento, aí você repete essa PAF. Se ela der amostra indeterminada de novo, aí você repete a terceira e última vez. E aí, se nas 3 vezes vierem a amostra não diagnosticada, aí é melhor tirar, é melhor indicar a cirurgia. Porque aí, se você está tendo indícios que tem indicação para PAF e ela fica dando não diagnóstica, é melhor não arriscar, e aí você vai lá e pode encaminhar para a cirurgia de cabeça e pescoço, deixa o cirurgião decidir. Se Bethesda veio 2, é benigno, acabou. Benigno, acabou, não é câncer, beleza? Você teve suspeita pelos dados ultrassonográficos, mas na hora da celularidade veio benigno, agora você vai só acompanhar esse nódulo. Quando vem 3, é que é meio ruim, porque o 3 é o seguinte, não é benigno, mas em compensação, o anatomopatologista, ele não tem informações suficientes para falar que é maligno, e aí você está em cima do muro. Beleza? E aí, cuidado, porque são atipias celulares que você tem ali, e aí você vai ter que avaliar o paciente direitinho para saber se você não está diante de uma lesão que simula câncer, mas não é, ou se você está diante de um câncer, mas não sabe. E aí, para isso, existem hoje os testes moleculares para tirar você dessa dúvida aí. Beleza? Mas quando é 3, na dúvida, meninos, encaminhem pro cirurgião de cabeça e pescoço. O 4 tem uma suspeita de neoplasia, ou é uma neoplasia folicular. O 5 é suspeito de malignidade. E o 6 é maligno com vontade. 4, 5 e 6 geralmente se opera. Tá? O cirurgião de cabeça e pescoço indica a tiroidectomia total ou parcial, dependendo da classificação. Então tá aqui, ó, a amostra não diagnosticada, você vai repetir a PAF, o benigno é segmento. O 3, você até pode repetir a PAF, já que é indeterminado, mas hoje os testes moleculares são mais úteis para isso. Agora, como eu falei para vocês, 4, 5, 6 vai ser cirúrgico e quem faz é o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, por que usar o TIRADS? Porque o que mais tem hoje é estudo relacionando o TIRADS e o resultado das biópsias e tal, e comprovando que você tem sim relação direta e que você pode confiar no TIRADS para te indicar fazer a PAF ou não, beleza? Alguns estudos desses são nacionais, inclusive, mostrando como esse que concluiu que você combinar a ultrassonografia com a PAF chegou mais próximo do critério diagnóstico para a neoplasia ou não, né? Na verdade, para evitar com que o paciente opere sem necessidade e acabe tendo todas as complicações inerentes do procedimento cirúrgico, beleza? Então tá aqui, ó, o TIRADS é apropriado para avaliar nódulos da tireoide e evitar a punção aspirativa desnecessária, obviamente, até mesmo o próprio procedimento cirúrgico, beleza? Então esse aqui é mais um organogramazinho para você ver como você acompanha. No acompanhamento, aí é que está a grande coisa. Se é Bethesda 1, como a gente falou, você vai repetir a PAF. Se der 3 vezes a amostra indeterminada, você encaminha para a cirurgia. Bethesda 2, que é benigno, você vai repetir esse ultrassom uma vez por ano. Vindo um ultrassom igual ao do primeiro, então você não faz nada, só acompanha. A cada ano ou até 2 anos você repete o ultrassom. Agora, se no novo ultrassom esse nódulo mudar o jeitão dele, começar a ter características de suspeita ou o tamanho crescer, aí você vai indicar de novo a PAF de acordo com essas características. Mais uma vez, não vai servir para diagnosticar o câncer, mas vai servir para direcionar a PAF.
beleza? Agora, se esse ultrassom não tiver mudança nenhuma, então você continua acompanhando, já que a primeira celularidade dele deu benigna. Tranquilo? A única coisa que às vezes você fica desconfiado é quando esse nódulo de ultrassom ele tem características muito, muito, muito suspeitas de câncer e o Bethesda dá benigno. Aí você não se convence. Aí você repete a PAF. Porque, assim, a relação de característica ultrassonográfica com malignidade é muito forte. Então, você tem ultrassonograficamente um nódulo extremamente suspeito, e um Bethesda benigno, beleza, não quer dizer que esteja totalmente errado, mas você quer ter certeza que não é maligno. Aí você vai lá e repete a PAF, beleza? Agora, se for câncer, aí é tiroidectomia. Esses são os marcadores moleculares. A gente tem no mercado, basicamente, o Afirma, que está em torno de $4.800 para tirar você de cima do muro. Você tem o Tyrosec, né, que a gente tem também no Brasil, um pouco mais barato, $3.200. E você tem um nacional que chama Mirtype, que ele é bem mais barato, bem mais barato. Nunca precisei fazer, não, mas acho que está em torno aí de uns 700 a R$1.000, bem mais barato, e que pode te ajudar muito nesse processo decisório terapêutico, aí, propedêutico, principalmente para essa classificação de Bethesda 3, beleza? Então tá aqui o que a gente acabou de falar, do acompanhamento, pediu a PAF, veio benigno, repete o ultrassom de 6 meses a 1 ano, se continuar estável, acompanha, se tiver crescimento ou mudança de características, provavelmente você vai pedir a PAF de novo, beleza? E aí muito paciente pergunta, tá, doutor, beleza, esse nódulo ele é benigno, tem tratamento? Não, não tem. Não existe remédio para nódulo. Antigamente se fazia terapia supressiva com L-tirosina, ou seja, você dava hormônio tiroidiano, isso suprimiria o TSH, estimularia menos a tireoide, provavelmente aquele nódulo diminuiria, mas a gente não faz mais isso, né? Você acaba fazendo um hipertiroidismo iatrogênico, você está dando hormônio da tireoide para quem não tem hipotiroidismo, beleza? Esses outros tratamentos, a injeção percutânea de etanol, a radioterapia e fotocoagulação, a gente só usa para esses casos de nódulo autônomo hiperfuncionante ou esses cistos. Tem pacientes com cisto extremamente desconfortável esteticamente. Não é maligno, porque como eu falei para vocês, cisto é uma bolha d'água, mas essa bolha d'água pode ser gigante. E aí você faz uma punção, você esvazia esse cisto e injeta etanol, que aí você esclerosa o cisto, beleza? Agora, tirando essas possibilidades, não existe tratamento, você não tem remédio para nódulo. O que acontece é que, às vezes, o paciente, por uma questão meramente estética, pode optar por tratar cirurgicamente. Você foi lá, acompanhou, viu que o nódulo é benigno, mas o cara quer tirar. E aí você encaminha para ele tirar, beleza? Problema nenhum, a decisão é do paciente, beleza? Meninos, alguma dúvida? Vocês viram que é bem protocolar, né? Não deixa muita margem, não. Se seguir direitinho a classificação, lembrar de TIRADS, né? Você já vai te ajudar muito nesse direcionamento. Ficou alguma dúvida aí para vocês? Muito bem. Meninos, obrigado pela presença. Próxima aula a gente encerra, quer dizer, hoje, né, encerramos patologias tiroidianas. Semana que vem a gente começa de outros assuntos aí, entre eles obesidade, ovário policístico, menopausa, andropausa, dislipidemia. Temos um chãozinho ainda pela frente, beleza? Obrigado pela presença de vocês. Façam uma ótima semana. Cuidem-se. Beijos para todos. Semana que vem a gente está por aqui. Até.